Em 1974, circunstâncias inesperadas fizeram de Saturnino Braga candidato ao Senado pelo antigo estado do Rio de Janeiro. O resultado daquela disputa eleitoral revelou uma mudança significativa no rumo da opinião pública. O povo estava ficando farto da ditadura. Saturnino relembra detalhes daquele momento glorioso, quando o Senado Federal era o centro das atenções, cenário de grandes debates. Em 74, o MDB tinha um candidato ao Senado, que era o Afonso Celso Ribeiro de Castro, que 2 meses antes, em setembro, ele teve um AVC. E aí ficou impedido, impossibilidade de continuar a campanha. Entre os deputados e os políticos que atuavam naquele momento, ninguém quis assumir a candidatura. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é o seguinte, a eleição anterior, de 1970, tinha sido arrasadoramente a favor da Arena, porque foi a eleição em que grande parte da esquerda brasileira recomendou o voto nulo. E isso prejudicou o MDB enormemente, a Arena deu uma lavagem. Então, em 74, estava o MDB, todo mundo muito escabriado, né? Ninguém queria ser candidato a senador. Depois, o adversário era o então senador Paulo Torres, que era o presidente do Senado, que tinha sido governador do estado do Rio, quer dizer, era considerado imbatível. Então ninguém queria, o velho Amaral Peixoto. Aí entra de novo o velho Amaral Peixoto, que tinha sido o líder de meu pai, uma pessoa que eu respeitava muito, era o líder também do MDB do estado do Rio. E ele me fez aquele apelo candente: olha, você vem, faz a sua campanha, mesmo que você não se eleja, você presta um serviço ao partido, à democracia, ao país e volta para o BNDES. Você não vai perder, você tem licença para candidatura, tem direito à licença para candidatura. Aí ele disse para mim: e depois tem o seguinte, nesta eleição vai haver televisão, é a primeira eleição que vai haver televisão. E você pode se sair muito bem nessa televisão e surpreender. Aceitei o desafio e ganhei a eleição. Quer dizer, comecei com 0 no Ibope, 0, mas comecei a aparecer na televisão e só tinha 2 partidos, MDB e Arena, então o tempo de televisão era muito grande. Outro detalhe, não tinha gravação. Era ao vivo, você tinha que dar o seu recado, chegava na emissora do dia e dava o recado. E eu comecei a dar o meu recado e aí ia subir nos Ibope. O Paulo Torres, o adversário, que era considerado eleito, no início ele não foi à televisão, porque achava que estava eleito, não precisava, e tinha receio de não sair bem, não foi. Aí eu comecei a crescer e os assessores diziam: senador, o senhor precisa, o Saturnino está crescendo, então tem que ir à televisão. E ele foi. Aí é que ele se afundou, porque ele não tinha gravação, era tudo no espontâneo, no improviso, e ele se saiu muito mal. Eu ganhei com 2/3 dos votos, 66%, foi votação, a campanha mais bonita e interessante que eu fiz na minha vida, né? Eu acho que foi um momento culminante do Senado. Por uma razão, a eleição de senador, por várias razões, entre as quais essa, a eleição de senador era a única eleição majoritária. As outras, porque não tinha eleição de governador, era eleito pela Assembleia, e não tinha eleição de presidente, que era eleito pelo Congresso. Era um senador por estado. Então, aquela figura, aquele candidato majoritário em cada estado, naquela eleição, com televisão pela primeira vez, num momento em que a opinião pública já estava saturada da ditadura, porque aquela oposição disposta a se manifestou de uma forma arrasadora. Dos 22 estados, o MDB, a oposição, ganhou em 16. Houve uma renovação, a única figura realmente
de projeção que se elegeu naquela ocasião foi o Brossard, que já tinha sido deputado e era um grande líder, já tinha, digamos, uma repercussão importante. Os outros eram todos novatos que chegaram ao Senado e transformaram o Senado, até porque não tinham vivência política importante. Então, os próprios processos de atuação, de debates foram renovados e como houve essa renovação, o Senado passou a ter a atenção nacional. O Senado mobilizou a atenção política nacional naquele momento e foi um momento muito interessante porque também, por essas razões todas, os pronunciamentos, os debates, os discursos no Senado foram de muito alto nível. E eu era vice-líder do MDB e fui escolhido para comentar sempre o tema economia, o tema econômico, porque eu vinha do BNDE, tinha aquele curso de economia, de engenharia econômica, enfim. E o meu adversário era o Virgílio Távora. E nós fazíamos aquele debate também de alto nível, muito respeitosamente, mas também muito duramente. O Brossard com o Petrônio Portela, os discursos do Brossard que o Petrônio tinha que responder, e respondia com muita dignidade, eram irrespondíveis os discursos do Brossard, mas o Petrônio tinha que cumprir a missão e ele cumpria com dignidade, era até interessante escutar. Enfim, um momento interessantíssimo e singular, eu diria único, na história do Senado, exatamente por essas circunstâncias, por essa peculiaridade. A fusão do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara mudou profundamente a realidade local. Saturnino relembra a conjuntura produzida pela fusão e analisa suas implicações para a administração pública. A fusão aconteceu em 74. Aconteceu por decreto, né? Ninguém, não houve consulta nem votação, aconteceu. Armando, eu fui favorável naquela época e ainda sou hoje. Claro que para a cidade do Rio de Janeiro não foi um bom negócio. Isto é, eu não sei se foi ou não foi, vou dizer por quê. A situação anterior era extremamente injusta para o Estado do Rio pelo seguinte, porque uma enorme população, uns 2 a 3 milhões de pessoas, que moravam em Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belfort Roxo, São João de Meriti, São Gonçalo, Niterói, e trabalhavam no Rio, porque o Rio era um grande mercado. Então, geravam receita, renda e receita tributária no Rio. Mas o Estado é que tinha que dar água, esgoto, saneamento, escola, e o Estado... Então, isso era um desequilíbrio que se transformou num pesado... A Baixada foi ficando um depósito de miséria, de pobreza e de criminalidade, e uma coisa que não tinha solução. A solução veio com a fusão na medida em que aí os recursos se distribuíram, a Baixada se desenvolveu bastante a partir da fusão. Mas o fato é que o Rio também se beneficiou desse desenvolvimento do entorno, que de certa forma foi importante para o Rio de Janeiro. E acho que, sabe, aquela situação anterior não tinha sentido, porque a expressão era aquela que foi usada e que corresponde à verdade. O Estado do Rio era um corpo sem cabeça e o Rio era uma cabeça sem corpo. Veja, depois do intervalo, Saturnino Braga deixa o Senado e disputa a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.